Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje aí, dia 5 de julho, começando mais uma semana, rapaziada, ainda indignado com a situação do VAR. Quero ver qual vai ser a atitude do Corinthians, se a CBF vai divulgar esse áudio. Cara, tem que liberar pro torcedor. Não só do Corinthians, não só do Internacional, do futebol brasileiro. A gente tem que entender essa regra, a partir de qual momento o jogador está ativo, o que foi conversado no VAR durante quase 5 minutos. A gente tem que entender, cara. É direito do torcedor, de quem acompanha a transmissão. O VAR, pra mim, deveria ser uma conversa muito mais transparente, cara. Mas, polêmicas à parte, tem bastante novidade hoje, hein, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, primeiramente aí, queria parabenizar a equipe Sub-16 do nosso time feminino, certo? Conquistaram ontem o Brasileirão em cima do Internacional. E Inter, mais uma, hein? Mais uma em cima de vocês. As meninas aí empataram em 1-1, o nosso gol foi marcado pela Duda Mineira, certo? Foi pros pênaltis, Corinthians venceu por 3-2, resultado importantíssimo para a categoria, que começou um pouco desacreditada, né? Vamos colocar assim, o Corinthians não era favorito aí pro campeonato, mas acabou levando aí. Parabéns para as meninas, o Duílio fez uma postagem no Twitter lá, parabenizando também todas as garotas da nossa equipe, e tomara que daqui a alguns anos o Corinthians possa ver esses frutos aí na equipe principal feminina, assim como a gente espera que aconteça na masculina, né? O time de base tá se destacando, tá jogando bem, a gente quer ver essas meninas jogando no profissional. Espero que isso aconteça. E aí, rapaziada, acompanharam ontem a final do Campeonato Brasileiro Sub-16 feminino? Bom, agora eu vou trazer uma polêmica aqui, rapaziada. Um pessoal me mandou: ô John, olha esse Marvel dos Anjos. Falei, mano, quem que é esse cara? O cara é o head de comunicação do Corinthians. Head, cabeça. Então, ele é o principal gestor de comunicação do Corinthians. Ele que comanda. É o head de comunicação, é o principal, o diretor, é o cara que tá lá no topo. Marvel dos Anjos. Falei, ah, beleza. O que é, rapaziada? Primeiro, umas postagens dele de 2012, na época que o Corinthians estava disputando o Mundial. Ah, o Corinthians luta pelo seu primeiro Mundial ortodoxo de clubes da FIFA. Certo? Já começou uma provocação aí. Depois, a chancela da FIFA não torna 2000 indiscutível. É o mérito e a paternidade do Mundial sobre o outro. Então, ele desmereceu o Mundial de 2000, tal. Pô, John, mas isso foi em 2012, o que tá acontecendo, não sei o quê. Falei, não, beleza, 2012, o cara pode ter mudado e tal. É o head de comunicação atual do Corinthians, vou pesquisar sobre ele. Só aparece polêmica e a principal aqui, ó, que eu vi, a última. Principal não, a última que eu vi, na verdade. Ele foi demitido do jornal O Globo depois de fazer uma brincadeira no Twitter com o Jorge Jesus, que a torcida não gostou, torcida do Flamengo no caso. Beleza. E aí, tem um episódio interessante, rapaziada. Quando ele trabalhava lá no jornal, um dos funcionários divulgou um vídeo lá em 2019 do Marvel comemorando o título da Libertadores do Flamengo. E aí o Marvel foi e falou, não, realmente, esse material aí sou eu comemorando. O cara que divulgou as imagens foi demitido depois, e o Marvel, depois, passou um tempo, fez a piada com o Jorge Jesus, foi demitido do Globo, virou head de comunicação do Corinthians. Aí eu te pergunto, nossa comunicação tá boa? Não. Não. O time tá bem? Não. Se o time tivesse voando, isso daí apareceria? Não. Era isso que acontecia na época do Andrés. Fazia as cagadas, colocava a cara que não tinha nada a ver, mas o time tava indo bem, tava disputando o título, então ia abafando o caso. Agora que o time tá nessa situação aí, só vai surgindo, cara, só vai surgindo. E aí eu quero ver qual que vai ser o discurso do Duílio sobre esse Marvel dos Anjos aí. O que ele tem com o Corinthians? Qual que é o vínculo? Por que tem que ser esse cara? Pô, tem 30 milhões de corintianos pelo Brasil, mais do que isso. Não tem um que pode ser um head de comunicação, um cara que entende o que é o clube, que conhece, que torce, que sente. Não tem? Será que não tem? Pelo amor de Deus, rapaziada, não é possível.
que aconteça isso. Comente aí a opinião de vocês, se vocês já conheciam esse Marvel dos Anjos, o que vocês acham aí dessa situação. O cara flamenguista declarado, comemora título e não sei o que, aí vira head de comunicação do Corinthians. E aí, continuando nesse assunto Corinthians e Flamengo, ontem na Neoquímica Arena tivemos o Fla-Flu, isso, clássico carioca na Neoquímica Arena. Vou contextualizar primeiro para vocês, depois vou dar a minha opinião. A Conmebol solicitou para fazer a Copa América no Brasil. CBF aceitou. Pegaram alguns estádios, tal, Engenhão, Maracanã, alguns outros estádios, beleza. A gente foi jogar contra o Fluminense, não podia no Maracanã, jogou em São Januário. Aí o Flamengo, quando foi mandante, falou pra CBF, ó, eu quero jogar na Neoquímica Arena porque o gramado de lá é bom. Não quero jogar em São Januário. Tirou o jogo do Rio. O que a CBF fez? Vai Flamengo. Jogo na Neoquímica Arena. Só que tem um custo para rodar um jogo, certo? Quem que pagou? A CBF. A CBF pagou o custo do jogo. Agora vamos aos pontos. Por que o Flamengo não joga na casa dele? Porque não tem casa. De quem que é o Maracanã? Do estado do Rio. É do governo, não é do Flamengo. Não é do Flamengo. Quando o Flamengo joga lá, ele paga aluguel. Então, se a CBF, a Conmebol na verdade está utilizando o estádio, é só o Flamengo alugar outro. Por que a CBF está pagando pro Flamengo jogar em outro estádio? Por quê? Beleza. Passou isso. A CBF vai cobrir os custos. Escolhe o estádio, Flamengo, que era a Neoquímica Arena. Por que o Corinthians não cobrou aluguel? Por qual motivo? Não cobrou aluguel, falou, não, só paga os custos do jogo, beleza, pode jogar, fica tranquilo. Aí me vê um Flamengo, pega a bandeirinha de escanteio, põe o escudo deles. Pega o túnel de entrada pro campo, põe o negócio deles. Cheio de emblema do Flamengo pelo campo do Corinthians. Cheio. Aí a Gaviões da Fiel ontem emitiu uma nota que eu concordei, já vou dar minha opinião aqui, concordei com essa nota, cara, é uma palhaçada. Vou citar a nota aqui, ó. Não mexam com o Corinthians. É totalmente inaceitável e inadmissível a situação em que a Arena se encontra hoje, para o confronto dos times do Rio. O corintiano não aceita qualquer tipo de adereço que não seja do Esporte Clube Corinthians Paulista dentro da nossa casa. Certo? Não houve qualquer pagamento de aluguel. Aí eles citaram isso, que o Flamengo não alugou estádio para exigir de colocar uma faixa de não sei o que. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Aí eles terminaram falando assim, ó. Não misturem a história do Corinthians com essa politicagem podre e nojenta que vocês tratam internamente com outros órgãos. Há um interesse tremendo em um grande cargo, não é? Corruptos, incompetentes. Cara, infelizmente eu concordo. Como que tá no campo do Corinthians e tem o emblema do Flamengo? Como? Como? E o Flamengo não pagou nada. Primeiro que quem pagou foi a CBF. CBF que tá custeando o jogo. Pra mim já tá errado. Flamengo, o Maracanã é do estado do Rio. Os caras tá usando, alugaram primeiro. E aí? Paga um aluguel em outro estádio. Acabou. Não, a CBF tá custeando. Aí os caras vêm na Neoquímica Arena, não paga aluguel, só paga o custo de jogo e põe um monte de coisa do Flamengo. Ô Duílio, pelo amor de Deus, cara. Você tá brincando com a torcida do Corinthians, cara. Não, você se esforça. Você se esforça pra irritar a gente, cara. Qual que é a opinião de vocês, rapaziada? Comentem aí, por favor. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer, família. Bom, o Paulinho, tem muita gente já perguntando, já reclamando. Ó, tenho certeza que tem gente que nem abriu o vídeo e já falou, ó o John mentindo, falando que fechou com o Paulinho, que não sei... Calma, ouve o que eu tenho para falar. Paulinho deu uma entrevista ontem, certo? O pessoal do Globo Esporte. O Arana Mil Grau me mandou lá no Instagram. Falou, John, o que ele falou aqui, ó? Pessoal, você aceitaria reduzir os vencimentos para jogar no Corinthians? O salário? Ele falou, cara, não é isso. Primeiro tenho que ver o que é bom para mim e para minha família. Sempre fui muito claro. Se é no Corinthians, se é em outro clube, na Europa, não sei. Eu tenho que ver o que é bom para nós. Engraçado, né, Paulinho? No começo da carreira, oportunidade do Corinthians era a oportunidade de ouro, né? Agora você já tá mais tranquilo, não precisa do Corinthians. Agora você pensa duas vezes em voltar pra cá.
Esse é o problema, cara, que eu sempre falo. Não dá pra confiar em jogador, cara. Não dá. E além disso, o Corinthians é maior que qualquer jogador. Corinthians fica, os jogadores passam. Então, se o Paulinho quiser ir pra outro clube, que vá. Eu acho ele um ótimo jogador, só que, cara, é um jogador caro. Se ele vier com um salário alto, tem que resolver. Vocês estão entendendo? E aí, o jornalista Elia Júnior, ó, prestem atenção. Prestem atenção aqui no John, pelo amor de Deus, para não ficar reclamando nos comentários. O Elia Júnior, sabe? Elias, tira o S, Elia Júnior. Ele participa aí do Show do Esporte na Band, TV aberta, falou o seguinte: o Corinthians já tem um acerto com o Paulinho. Foi assim, sabe o Paulinho, que fez muito sucesso aqui no Corinthians? O jogador já tem um acerto com o Timão, vai ser a primeira contratação do Duílio. E mais, o Corinthians tem interesse sim no Renato Augusto, o problema é que o Flamengo também está na negociação. Então o Corinthians tem esse concorrente direto aí. Pô, John, você tá mentindo, o Corinthians não vai... Cara, informação aqui, ó, de novo. O Elia Júnior, na Band, falou que o Corinthians fechou com o Paulinho. Ponto. Agora a minha opinião. Não acho que fechou ainda. Não acho. E acho que tá longe disso, viu? Porque se o Paulinho tivesse encaminhando pelo menos uma negociação com o Corinthians, vendo com a família dele, ele teria dado alguma pista, cara. Até agora, ele tá só fugindo nas perguntas, cara. Pergunta, não, tem que ver o que é melhor, não sei, não dá e tal. Vocês estão entendendo? Então, pra mim, ele tá fugindo muito de pergunta. Não vou criar expectativa. Mas o Elia Júnior já cravou que o Corinthians tem um acerto com o Paulinho. Cara, quem vai dar a resposta pra gente? Se eu tô certo, se ele tá certo, se o Paulinho fechou ou se não fechou, é só o tempo, cara. Infelizmente, só o tempo dirá aí se o Paulinho realmente vai fechar com a equipe do Corinthians ou não. Lembrando, a minha opinião, vocês já sabem, se vier um valor acessível pro Corinthians, pra mim é uma boa contratação. Caso contrário, cara, não dá pra fazer loucura, pagar 1 milhão pro Paulinho, pra mim é muita coisa. Já repensei isso aí, pra mim é muita coisa, cara, pra um jogador. Pra um jogador, o Paulinho vai ter que meter 15, 20 gols no Campeonato Brasileiro pra ele receber isso. Entendeu? Esse é o meu pensamento, quero saber o de vocês. E se vocês acreditam no jornalista da Band aí, rapaziada, que cravou aí o acerto com o Paulinho. Vamos ver, né? Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!